Mas me chama a atenção também a lista dos países nos quais o Brasil está junto. Essa proibição de visto, ela mostra qual é a imagem que o Brasil tem de fato junto à diplomacia americana. Eles colocaram o Brasil no mesmo grupo de Rússia, China, Irã, Somália, Nigéria. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Aliás, por falar em oportunidade, a gente vai ver mais algumas coisas sobre a diplomacia do Trump e as oportunidades que estão surgindo. Isso porque na parte da manhã, enquanto a gente estava discutindo qual seria a pauta do programa de hoje, eu recebi uma notícia muito interessante de que os Estados Unidos estavam suspendendo os processamentos de visto para 75 países, incluindo o Brasil. A informação saiu na Fox News e diz que um memorando do Departamento de Estado ao qual eles tiveram acesso dirige os oficiais consulares a recusar todos os vistos de países como, só paizão, Somália, Rússia, Afeganistão, Iraque, Irã, Egito, Nigéria, vários outros e o Brasil. Os vistos ficariam suspensos até que o departamento consiga reavaliar os procedimentos necessários para esses países. É uma suspensão que vai valer a partir do dia 21 de janeiro e vai continuar por tempo indefinido até que o Departamento de Estado diga o contrário. E aqui cabem algumas considerações para vocês. A notícia que a gente acabou de dar aqui tem que ser entendida a partir de um contexto maior. Porque essa não é, de fato, uma política destinada ao Brasil, o que é evidente, porque tem outros 74 países na lista, e as pessoas têm que entender por que os Estados Unidos estão fazendo isso. Isso está acontecendo no contexto do escândalo de benefícios sociais que estavam sendo dados aos somalianos, sobretudo lá em Minnesota, o paraíso da esquerda. E, claro, é um escândalo envolvendo o Partido Democrata, que fez um esquema padrão PT. Padrão PT, de bilhões de dólares. E eu não sei por que a imprensa brasileira quase não tem falado sobre isso, mas nos Estados Unidos esse é o grande assunto sendo discutido em todos os jornais. Talvez a Revista Oeste tenha publicado no Brasil, não vou falar aqui, não vou dizer que não. Mas em resumo, o estado do Minnesota tinha um programa cujo objetivo era manter crianças devidamente alimentadas durante a pandemia. E a esquerda é sempre assim, né? Ela vem de uma boa intenção. As criancinhas precisam comer na pandemia porque nós estamos fechando tudo, então elas precisam da ajuda do Estado para comer. E aí começaram a surgir algumas denúncias aqui e ali de gente que estava abusando desse programa, mas até então nada tão grande. Mas à medida que as coisas foram investigadas, os números começaram a aparecer, números do governo Lula. Ao longo dos últimos 5 anos, essa fraude estava concentrada principalmente nas regiões chamadas da diáspora somali, que são regiões com concentrações de bastante imigrante somaliano. E o que se descobriu é que muitas dessas pessoas fizeram fortuna criando empresa de fachada que ganhava milhões de dólares dizendo que estavam prestando serviços sociais desse programa, mas sem nunca terem de fato prestado serviço algum. Eram empresas fantasmas dizendo que estavam alimentando crianças e que não estavam roubando dinheiro de criancinha mesmo. Típico do PT, mas era o Partido Democrata nos Estados Unidos. Os procuradores federais americanos disseram que 59 pessoas foram condenadas até agora nesse esquema e que pelo menos $1 bilhão, 6 bi de reais quase, foram roubados nessa farra. E claro, volto a dizer, tudo isso acontece debaixo do governo do Tim Walz. Se você está lembrando do nome do Tim Walz, também conhecido como Tim Tampax, né, Tampon Tim, porque ele era o grande defensor da ideia de botar absorventes, né,
OB, Tampax, essas coisas, em banheiros para trans. Ele foi candidato, ele era o companheiro de chapa, ele era o candidato a vice-presidente da Kamala Harris nas eleições de 2024. Por pouco, este homem não é o vice-presidente dos Estados Unidos. E é um escândalo tão grande que o governador que estava... E é para mais uma reeleição. Minnesota tem um lixo em todos os sentidos. A pessoa acha que aqui não tem estado lixo. Minnesota virou um lixo. E o Tim Tampão, Tim Walz, estava indo tão bem para ir para um terceiro mandato que teve que desistir de concorrer. E esse é o mesmo cara que substituiu a bandeira do estado de Minnesota por uma bandeira que remete à bandeira da Somália, justamente o país com mais beneficiados no esquema de fraude no estado dele. Vejam o vídeo. Oh, wait a minute. Essa é a bandeira do estado do Minnesota. E ele substitui. Que coisa linda. There, that's better. Que coisa. Ah, melhorou, né? Que coincidência. Veja, a nova esquerda, nova bandeira. Bota aí o vídeo. Whoa, wait a minute. Vou botar aqui no final. Bota no final aí pra mim, Bruno, que eu não consigo. Essa bandeira à esquerda, a nova bandeira do Minnesota que o Tim Walz aprovou, e a bandeira da Somália, que é justamente onde estavam tendo os roubos. E essa revisão do Trump, voltando à questão dos vistos, essa revisão do Trump na questão dos vistos, vem dessa tensão imigratória que foi causada nos Estados Unidos por conta do escândalo envolvendo somalianos. E o Trump está deportando imigrantes para cacete, e ao mesmo tempo que o tráfico e criminalidade desabaram, homicídios nos Estados Unidos caíram 20% esse ano, a maior queda da história. Né? O número de overdoses nos Estados Unidos teve uma queda também de mais de 20%, pela primeira vez na história houve queda. Os cruzamentos ilegais de fronteira praticamente acabaram. E qual o problema? O problema é que isso está matando a galinha dos ovos de ouro do Partido Democrata. E a galinha dos ovos de ouro era o seguinte: os democratas tinham essa política de trazer o máximo de pessoas possível para os Estados Unidos, colocar essas pessoas em programas de auxílio do governo, e para isso tem duas razões: a eleitoral, que obviamente a longo prazo essas pessoas vão acabar virando cidadãos americanos e alterando a demografia dos Estados Unidos, essas pessoas eventualmente viram eleitores do Partido Democrata. Mas a financeira é que os caras estavam enchendo o bolso de dinheiro em esquemas de corrupção com esses auxílios. E esse esquema foi descoberto, está sendo investigado, daí vem a ideia do Trump. Porque o cara da Somália não necessariamente cruzou a fronteira, ele foi recebido e muitas vezes com o TPS, com o status temporário, proteção de status temporário. Eu particularmente acho que essa questão da suspensão dos processos de visto não vai durar muito. Você que é cliente da Imigrex, você está querendo contratar a Imigrex, inclusive, digo a você, não se preocupe. Primeiro que a gente não sabe a extensão, se isso vai ser só para quem representa um risco de public charge, ou seja, alguém que representa um risco de depender dos Estados Unidos, o que não valeria para EB1, EB2, é para a maior parte dos vistos. Segundo, que se você começar o seu processo agora, isso é só para visto, não impede a avaliação dos I-140. Então, você começar o seu processo migratório agora, você só vai lidar com visto daqui a, 1 ano, 2 anos. Então não se preocupe com isso, que até lá eu acho que esse troço já caiu. O Trump, e eu não sei, de novo, não sei a extensão, porque o Trump faz isso, cria um choque imediato para destruir uma estrutura vigente e as coisas voltam de forma mais ordenada. Então, eu acho que a América vai continuar de braços abertos para você, imigrante qualificado. Mas me chama a atenção também a lista dos países nos quais o Brasil está junto. Essa proibição de visto, ela mostra qual é a imagem que o Brasil tem de fato junto à diplomacia americana. Sem ruídos, sem elogios do Trump. Como os americanos enxergam o Brasil? Ora, eles colocaram o Brasil no mesmo grupo de Rússia, China, Irã, Somália, Nigéria.
Não importa o que o Trump diga para o Lula. Essa é a forma como os Estados Unidos classificaram o Brasil. Vocês acham que a Argentina do Milei está nesse grupo? Eu não vi a lista dos 75 países, mas eu me surpreenderia, sim. O que me leva ao segundo ponto, que é o Trump pode te xingar hoje, te elogiar amanhã e depois de amanhã te ferrar. Tudo de acordo com a conveniência imediata dele. É assim que o Trump faz as coisas. Um bom exemplo é o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Ao longo de 2025, o Petro e o Trump tiveram vários embates, com o Petro chamando o Trump de fascista, comparando as políticas migratórias dele com Hitler, dizendo que ele não iria afinar para o Trump, que ele não iria aceitar os aviões deportados que os Estados Unidos estavam enviando de volta para a Colômbia, denunciou a operação dos Estados Unidos que capturou Maduro, falou grosso pra caramba. O Trump respondeu enviando os aviões deportados da mesma forma, obrigou a Colômbia a aceitar, aplicou sanções contra o Gustavo Petro e, mais recentemente, disse que a Colômbia podia ser o próximo alvo depois da operação na Venezuela, que é arcar o Petro de lá, em outras palavras. Nos últimos dias, no entanto, no auge do sucesso da operação militar americana que capturou Maduro, o Trump e o Petro se falaram no telefone. Parece que foi o Trump que ligou para o Petro. Eles conversaram e ele saiu da ligação dizendo que tiveram uma conversa histórica. O Petro, por sua vez, postou algumas imagens do X. E vejam o que é que o Macho Man Petro, o homem que iria peitar o Donald Trump, postou depois da reunião. Uma águia é o símbolo dos Estados Unidos e uma onça é o símbolo da Colômbia, agarradinhas. Isso, meus amigos, é a diplomacia Trump. O mesmo aconteceu na Venezuela. Muita gente criticou a opção do Trump por manter Delcy Rodrigues no poder, mas a verdade é que muita coisa já começou a mudar já na Venezuela. Ontem a gente trouxe as notícias de que os presos políticos foram libertados, inclusive os americanos. Hoje nós temos mais duas notícias. A primeira é de que os Estados Unidos confirmaram que a Venezuela já começou a soltar cidadãos americanos que estavam presos, ou seja, já se concretizou. E a segunda é que a Venezuela já duravam, aí Alexandre de Moraes, mais de um ano sobre o funcionamento do X no país. Ou seja, mais venezuelanos com acesso à informação e com liberdade para se expressar nas redes sociais. E isso é ganho real. Muita gente ainda tem dificuldade de entender como o Trump lida com a política. Ele funciona assim, com incentivo, com afago e porrada o tempo inteiro. Isso, na história americana, é conhecido como a política do Big Stick, na sua melhor representação. O presidente Teddy Roosevelt, que eu sempre digo aqui, que talvez seja o meu presidente predileto dos Estados Unidos, né, falava talk softly but carry a big stick, né, ou seja, fale suavemente, gentilmente, mas carregue um grande porrete. O Trump te elogia e carrega um grande porrete. Ele bota e tira a mão o tempo inteiro. Ele aplica pressão, ele tira pressão. Ele chama para negociar, ele ameaça. Ele fecha o acordo. O Petro foi de falar grosso com ele para postar meme bonitinho no X. O Trump bota o cara para falar fino, depois estende a mão para a pessoa e fecha a negociação. A ideia de que o Trump e o Petro podem, inclusive o Trump e o Petro, podem até se encontrar pessoalmente na Casa Branca nos próximos meses, que é o mesmo que ele está prometendo com o Lula, algo que era impensável há pouco tempo. E a moral da história é que o Trump não tem nenhuma questão pessoal, não toma ofensa para si. Ele é absolutamente pragmático em relação aos interesses do momento. Se é bom para ele, ou para os Estados Unidos, ele negocia com Lula, com Petro, com Putin, com Xi Jinping, com quem quer que seja. E apesar de algumas pessoas interpretarem isso de maneira negativa, a verdade é que esse é um ponto que pesa muito em nosso favor. Aqueles que estão achando que o Lula e o Trump são os melhores amigos, eu sinto a dizer, mas se o interesse dos Estados Unidos em relação ao Brasil mudar, a relação muda também. O que hoje é uma forma, amanhã não é mais. O que hoje é improvável, amanhã já não é mais. Nós estamos trabalhando nisso, demonstrando os alinhamentos que o Brasil tem feito, ressaltando os últimos eventos, inclusive de política internacional, como o petróleo russo, as relações que o Brasil mantém com o Irã. Tudo isso à espera de uma oportunidade. Só faz gol quem está na área, meu amigo. Só faz gol quem está posicionado. Eu digo que quando a bola já chegar no nosso pé, quando a bola cair no nosso pé, a gente já vai estar embaixo da trave e vai empurrar para o gol. Foi assim que a gente conseguiu tudo até agora, contra Joesley Batista, contra o lobby da Fiesp. E é assim que a gente vai continuar agindo.
Olá amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente. E com menos de 5 dólares por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É 50 dólares por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!